Olá. Mesmo que a situação atual queira atirar-nos nos mares da angústia e da tristeza, maior é o poder de Deus e o carinho do amado Mestre Jesus por todos nós. Nossa fé é poderoso antídoto à doença que presentemente graça no mundo. Claro está que todos nós temos responsabilidade de cumprir fielmente todas as recomendações e orientações das autoridades da saúde. Mas agora é a hora de relembrar a fé de Pedro na travessia das águas do Mar Revolto. Lembrar da fé da mulher hemorroíça que, ao simples tocar na borda da túnica de Jesus, ficou curada. Lembrar do cirurgião que mereceu de Jesus o reconhecimento de que ele, o Mestre, ainda não tinha encontrado ninguém com tanta fé. Ao ouvir do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta uma palavra tua e meu servo será curado. Não nos faltam exemplos de fé a serem imitados nesta quadra da vida. Então, que a paz do Divino Mestre alcance cada coração encarnado e desencarnado que neste momento assiste a esta palestra, que deveria ser realizada no dia 14 de abril deste ano de 2020, no Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife. Que Jesus balsamize nossas dores, esclareça nossas dúvidas, console as aflições do mundo, enxugando lágrimas. Enfim, nos ajude a produzir frutos de transformação pela aceitação, compreensão e aplicação dos seus ensinamentos em nossa vida diária. A primeira parte do título desta reflexão tem uma origem pouco comum, pois ela faz referência a um trecho do sermão do padre Antônio Vieira, que foi pregado na Capela Real em 31 de janeiro de 1655, e cujo título é Sermão da 60ª. A pregação do padre Vieira teve como base a parábola do semeador. E o que diz a parábola que está contida no capítulo 13, versículos 1 a 9 do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, também versículos 1 a 9 do Evangelho de Marcos, e no capítulo 8, versículos 4 a 15 do Evangelho de Lucas. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que ele, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte
caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como um anatomista, eu procurarei dissecar partes do trecho escolhido no sermão do Padre Vieira, no esforço de relacionar essa mensagem com os ensinamentos de nossa abençoada doutrina. Diz o venerando padre, refletindo sobre os compromissos do cristão em seguir Jesus: este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Vamos lembrar que estamos falando de algo que foi dito em 1655. O Padre Vieira assevera-nos a importância da palavra de Deus, sempre pronta a transformar quem dela se aproprie como dádiva celeste e esteja disposto a transformar-se a si mesmo, para depois contribuir na transformação de outros. Mas o venerando sacerdote, àquela época, já verificava os poucos frutos que essa palavra pregada produzia. Façamos então um link com a Revista Espírita de novembro de 1868. Portanto, pouco mais de 300 anos depois do Padre Vieira, onde há um belo relato de uma comunicação mediúnica feita através do médium chamado Nirvard, na reunião realizada na Sociedade Espírita de Paris, no dia 23 de outubro de 1868, na qual o benfeitor espiritual assim se expressou: há muitos espíritas no mundo, mas seu grau de instrução sobre a doutrina está longe de ser suficiente para que se classifiquem entre os espíritas esclarecidos. Vamos prestar bem atenção, né? Há muitos espíritas no mundo, mas o que conhecem da doutrina não permite ainda que os classifiquemos como pessoas esclarecidas. E o benfeitor espiritual prossegue: sem dúvida, eles têm luzes, mas lhes falta a prática. Ou se praticam, necessitam ser assistidos, a fim de trazer, nos esforços que tentam, mais persuasão e menos entusiasmo. Então a gente percebe que o benfeitor espiritual, àquela época, portanto mais de 200 anos, já destacava a importância do estudo da doutrina e da sua competente aplicação, enfatizando que a persuasão que pode o espírito promover, ou seja, convencer a outrem, vem do seu estilo de vida alinhado ao Evangelho de Jesus. E também, de forma razoavelmente elegante, faz uma crítica ao que acontece com a maioria de todos nós
quando chega ao Espiritismo. Chegamos com muito entusiasmo, querendo transformar o mundo. Mas logo, as pequenas dificuldades transformam-se em grandes montanhas que nos impedem de avançar. Mas o benfeitor espiritual, através do Sr. Nivard, prosseguiu dizendo: quando falo de prática do Espiritismo, quero dizer a parte que corresponde à propaganda. Pois bem, para essa parte mais difícil do que se pensa, é preciso, para exercê-la com eficácia, estar bem penetrado da filosofia do Espiritismo e também de sua parte moral. Eu penso que seguramente a propaganda que se refere o benfeitor não se relaciona a uma espécie de marketing, mas é indispensável para aquele que professa a doutrina manter coerência entre o que diz e o que faz. Nós conhecemos uma máxima no movimento espírita que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, nós precisamos colocar permanentemente em prática este conhecimento que espalhamos, que propagandeamos aos quatro ventos. E disse mais o benfeitor espiritual: a parte moral é fácil de conhecer, e para isto exige pouco esforço. Em compensação, é a mais difícil de praticar, porque só o exemplo pode fazer bem compreendê-la. Fareis melhor compreender a virtude dando exemplo do que a definindo. Ora, a gente percebe que o texto fala por si mesmo. Vem então a grande lição desta parte do sermão. Ser virtuoso. Desta parte da comunicação mediúnica. Ser virtuoso é fazer compreender e amar a virtude. Nada há a responder àquele que faz o que aconselha os outros a fazer. Assim, para a parte moral do Espiritismo, nenhuma dificuldade na teoria, mas muita na prática. Alguma dúvida até aqui? Creio que não. Voltemos então ao Padre Vieira, lá no sermão da 60ª. Diz o padre: diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e eu já me contentaria com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se converteram e emendaram um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Então a gente percebe a relação do que fala o sacerdote com a parábola de Jesus e a comunicação mediúnica do Sr. Nivard. Mas como nós devemos entender essa parábola? Voltemos aí à lógica cirúrgica do anatomista. Ela começa dizendo: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Ora, a expressão tendo Jesus saído de casa revela a incansável dinâmica da sua forma de agir.
e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. A expressão "estava assentado junto ao mar" pode ser entendida como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual de cada um de nós. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando um instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. A saída se deu naquele dia, exatamente naquele dia, indicando para todos nós que sempre surge o momento ou a circunstância favorável à nossa renovação individual. O versículo 2 desse capítulo 13 diz o seguinte: "E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia." Nós percebemos que a multidão, carente de segurança e de amparo, aproxima-se de Jesus, atraída por sua poderosa vibração de amor. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua prontidão, a sua disposição de aprender, de receber e acolher as orientações vindas do Mestre. Naturalmente que o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo a esses corações diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. O versículo 3 deste capítulo 13 de Mateus diz assim: "E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear." O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Ou seja, como Jesus, na última ceia, prometeu o Consolador, a nossa doutrina espírita, o fato dele ensinar por parábolas e não deixar tudo perfeitamente claro, já sinalizava essa promessa que ele viria a fazer. Eis que o semeador saiu a semear é a expressão que encerra o profundo magnetismo. Porque observe, meu amigo, minha amiga, que trata-se de um convite dirigido aos espíritos que se consideram que estão abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, os solos falados na parábola, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a própria doutrina espírita, trabalha sempre a semente, raramente o fruto. No versículo 4 deste capítulo 13 de Mateus,
está escrito: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Este tipo de solo, o local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui nós vamos perceber os indiferentes. Aconchegam-se ao Evangelho, ouvem as lições, mas retiram-se. Seus corações ainda não sentem os ensinamentos. E aí, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura, tal como nos ensina Eliseu Rigonati, no capítulo 13 de sua obra denominada O Evangelho dos Humildes. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. E como se lê no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12, referente a essa parábola, Lucas fala: Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, eles sejam salvos. As tentações que nos visitam diariamente e que nos afastam dessa belíssima oportunidade de ouvir, assimilar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Mateus, nos versículos 5 e 6 do capítulo 13 do seu Evangelho, diz ainda: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Que leitura nós podemos fazer desta afirmação de Mateus? As pedras indicam as formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos. Mas essas pedras precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento destas verdades imortais, seja, principalmente, pela nossa melhoria moral. Estas pedras também podem ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da nossa personalidade e que se expressam sobre a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Ou seja, nós ficamos na superficialidade deste materialismo que nos escraviza. E tudo aquilo, melhor dizendo, que é mais profundo, que precisa de mais atenção, nós acabamos desprezando. Toda disposição de melhoria não deve se restringir às boas intenções. É necessário, então, que nós construamos uma boa base. E aí você entende a expressão com terra funda. Uma boa base desse conhecimento doutrinário, que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho.
Ou seja, precisamos criar boas raízes. Diz-nos Lucas, no seu Evangelho, versículo 13 do capítulo 8: os que estão sob a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo, com alegria. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. Ora, não é isso que muitas vezes experimentamos em nossa vida? Assimilamos, ainda que superficialmente, o ensino de Jesus, depois de estudar esse conhecimento, mas na primeira dificuldade, na primeira provação, nós deixamos de lado e invariavelmente dizemos: isto não dá para mim. O versículo 7 do capítulo 13 de Mateus diz-nos: e outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Como podemos entender esta parte, este versículo? Os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que eles podem colocar em risco a boa produção da nossa semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as coisas espirituais e se decidem pelas materiais. Ou seja, eles são iludidos por aquilo que nós ouvimos falar tantas vezes como o canto da sereia. Eles decidem por essas coisas materiais porque elas apresentam para eles, para nós, como um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Tal como diz lá o Eliseu Rigonati na obra que citamos anteriormente. Lucas, no capítulo 8, versículo 14, do seu Evangelho, diz: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e, indo a seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleite da vida, e o seu fruto não amadurece. Da mesma forma do que a explicação do Eliseu Rigonati. Os versículos 8 e 9 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus dizem: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como podemos decodificar estes versículos? Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo absolutamente natural. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como um roteiro de vida. Mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e mais receptivo ao Evangelho. E é um coração que está disposto
a acatar novos aprendizados e a renunciar àquelas antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com seu grau de adiantamento espiritual. Daí a expressão 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Uns produzem mais, outros produzem menos, na justa razão direta do seu adiantamento, da sua evolução espiritual. Estes 4 campos de semeadura que são citados na parábola, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Claro, todas elas alinhadas com o grau de desenvolvimento que cada um possui. Aqui o evangelista Lucas, no versículo 15 do capítulo 8 de seu evangelho, afirma: "E aqui caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança." Observe que, na maioria das vezes, o substantivo coração foi muito mais falado do que o substantivo mente. Porque, como já disse em outras oportunidades, o ideal seria que nós pensássemos com o coração, principalmente um coração reto e bom. A partir dessa parábola, o padre Antônio Vieira, então, lá no Sermão da 60ª, comentou razoavelmente entusiasmado. Disse ele: "Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costume." Até aí uma grande verdade ele estava dizendo, 1655. E ele continua dando os exemplos. "Os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo. Os reis renunciando aos cetros e às coroas. As mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas." Ou seja, ele vai dando exemplos do que a pregação da palavra de Deus, a assimilação da palavra de Deus, era capaz de produzir nos corações humanos. Mas ele faz uma pergunta: e hoje? E afirma nada disto. Ou seja, não estava acontecendo nada naquela época. E faz uma pergunta dura, forte, de grande intensidade. Ele diz: "Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto?" E se nós viajarmos na linha do tempo, até o nosso ano de 2020, especialmente nesta quadra da vida, nós também poderemos fazer esta mesma pergunta do padre Antônio Vieira. Porque tantos pregadores, tantos semeadores e tão pouco fruto? Onde estão caindo essas sementes representadas pelo Evangelho de Jesus? Que tipo de solo nós temos sido até hoje? Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo, tem uma afirmação muito interessante. Ele diz:
Quando observamos o fenômeno do aparecimento e da propagação do cristianismo, primeiro na Palestina e depois no mundo, verificamos que se tratava de uma verdadeira revolução. Mas a característica dessa revolução é precisamente o apelo à razão. A nossa doutrina é uma doutrina baseada na razão. E continua Herculano. O cristianismo exigia das criaturas o uso desse poder misterioso do raciocínio, que as fazia senhoras de si mesmas, responsáveis pelos seus atos. Contra a autoridade das escrituras e dos rabinos, bem como da própria tradição, Jesus proclamava a soberania da consciência. Ou seja, Herculano está dizendo para a gente que, nos primórdios do cristianismo, Jesus trazia uma nova forma de cumprir a lei. Não apenas pelas imposições dos doutores da lei, dos esclarecidos, que pregavam ao povo a Torá, e a ela pediam o seu fiel cumprimento, sem nenhum tipo de esclarecimento acerca daquelas recomendações. Jesus, com seu evangelho de amor, promove uma grande mudança, porque leva os homens todos a pensar. E este pensar promove, então, esta mudança significativa. Porque o que Jesus ensinava era sempre uma provocação à nossa reforma, principalmente moral. E ele continuou dizendo: limpar o vaso por dentro e não apenas por fora. Servir-se do sábado, em vez de escravizar-se a ele. Orar conscientemente, sabendo que Deus, sendo Pai, não dá pedra a quem lhe pede o pão, nem cobra a quem lhe pede peixe. Nós podemos aqui recordar uma expressão de Jesus ao falar sobre os sepulcros caiados, brancos por fora, podres por dentro. Como disse Paulo na carta aos Tessalonicenses, todos nós somos vasos de Deus e devemos, no seu interior, deixá-lo absolutamente limpo para guardar a palavra de Jesus, ao invés de deixá-los limpos e brilhantes por fora, mas internamente sujos. E que tipo de sujeira é essa a que se referiu Paulo e a que se refere Herculano? Os maus pensamentos, a vaidade, a inveja, o orgulho, a soberba, todas aquelas imperfeições que somos portadores no curso milenar de nossas reencarnações. E ele termina dizendo: os homens ainda não estão preparados para compreender todos os princípios dessa revolução. Continuarão apegados por muito tempo aos velhos moldes autoritários, subjugados pelos antigos preceitos. Uma lição direta ao que acontecia na época de Jesus. Voltando ao Padre Vieira, ele, cheio de piedade, proclamou: não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Olha que legal, falou o Padre Antônio Vieira. Não há um homem que o sermão entre em si, ou seja, não há alguém que a palavra de Jesus penetre pelos ouvidos, mas que deve atingir o coração. E que essa palavra promova de imediato a mudança.
E ele dá dois exemplos nos extremos da vida. Que essa palavra faça com que um moço se arrependa e que um velho não se engane. E ele diz: o que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que era antes. E olha que nós estamos falando de 1655. Muito tempo decorrido da época do Cristo, um tempo razoável até os tempos de hoje. Mas a impressão que nos fica é que parece que o padre Antônio Vieira saberia o que Emmanuel ditaria a Chico Xavier muitos anos depois. No capítulo 11, denominado Ensinemos a Humildade, da obra Paz e Libertação. Emmanuel diz assim: na propaganda espírita e na extensão do Evangelho, é imperioso atender à tarefa básica que nos cabe cumprir. Você pode me perguntar, mas que tarefa básica é esta? E eu te diria, ou te direi, dar testemunho daquilo que acreditamos e falamos. Ou seja, a nossa prática diária deve alinhar-se ao Evangelho de Jesus, sem o qual o vaso estará limpo por fora, mas cheio de sujeiras por dentro. Nós devemos primar pela coerência entre o discurso e a prática, o logos e a praxis. O padre Antônio Vieira disse ainda: pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Ele estava fazendo uma crítica que é perfeitamente atual. Ora, se no mundo presentemente, em que há uma diversidade de religiões, todas elas falando coisas semelhantes, com pregadores apaixonados, empolgados, mas quando nós chegamos no campo da prática, do que é pregado, os frutos são muito poucos. Por isso que o padre disse: por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, a palavra, tão grande e tão importante dúvida, será a matéria do sermão, do que ele ia dizer. E ele afirma: quero começar pregando-me a mim. Ou seja, o que ele iria dizer servia inicialmente para ele. A mim será e também a vós. A mim, para aprender a pregar. A vós, para que aprendais a ouvir. Então havia uma profunda inquietação no padre Antônio Vieira. Se a gente volta lá para a obra do Emmanuel, Paz e Libertação, ele vai dizer assim: ensinaremos a humildade com frases oportunas e bem feitas. Vamos lembrar que, ainda há pouco, nós nos perguntamos: que tarefa básica é essa? Então agora Emmanuel vai dar a parte prática dessa tarefa. Ensinaremos a humildade com frases oportunas e bem feitas. Entretanto, se o orgulho ainda mora conosco, toda a nossa conceituação primorosa é simples ruído ao vento.
Está lembrado do vaso limpo por fora e sujo por dentro? É disso que Emmanuel está falando. E ele continua dizendo: pregaremos o impositivo da fé, mobilizando apontamentos dos grandes instrutores. Todavia, se não revelamos confiança em Deus e em nós mesmos, o próximo necessitado encontrará em nossa intimidade apenas o sermão precioso e vazio. Veja então que parece que Emmanuel e o padre Antônio Vieira estavam assim lado a lado na explicitação dessa verdade. Nós fazemos as pregações, as palestras, desfilamos conhecimento, mas Emmanuel adianta: se não revelamos confiança em Deus e em nós mesmos. E o que é revelar confiança em Deus e em nós mesmos? É colocar em prática o que nós estamos pregando. Aquele para quem a gente fala e percebe a nossa conduta, vai ver a nossa intimidade, vai nos ver como um sermão precioso e vazio. Por isso que o padre Antônio Vieira disse que ele queria começar pregando a ele mesmo. Emmanuel continua dizendo: encarecemos a obrigação da caridade como exclusivo recurso na sustentação da harmonia entre as criaturas. No entanto, se o egoísmo ainda se oculta na cidadela de nosso espírito, em vão recorreremos ao socorro da virtude, de vez que a sinceridade não nos clareará o caminho. Emmanuel apresenta aqui a mais terrível das mazelas da humanidade, que é o egoísmo. Então, por mais exuberante, por mais bonito que seja o discurso filosófico em torno dos preceitos da doutrina espírita, se interiormente nós não estivermos limpos, nós não vamos conseguir nunca ser a luz que pretendemos ser no caminho dos outros e especialmente do nosso próprio caminho. E Emmanuel finaliza dizendo: demonstraremos com robusta argumentação o valor do trabalho como valor de progresso. Ou seja, temos que levantar da cadeira, temos que nos movimentar, temos que trabalhar, porque o nosso progresso espiritual só virá pelo trabalho. E eu não estou falando aqui do seu trabalho, do meu trabalho profissional, daquele trabalho em favor do próximo, aquele que leva a redenção ao espírito. Contudo, diz Emmanuel, se confiamos nossa vida à rebeldia e à ociosidade, então ele aponta duas questões que são absolutamente fundamentais para a prática daquilo que aprendemos. Rebeldia, porque nos achamos muito inteligentes para questionar os ensinamentos evangélicos. E ociosidade, principalmente aquela que acontece durante ou logo após a primeira dificuldade que enfrentamos. E o que vai acontecer se a gente confiar a vida à rebeldia e à ociosidade? Diz Emmanuel: nossos apelos redundarão em pura inutilidade, porque a ferrugem de nossa existência contagiará quem nos ouve, gerando perturbação e indisciplina. Ora, nós, além de nos prejudicarmos, prejudicamos o outro. Porque acabamos, inclusive, sendo um péssimo exemplo.
porque fazemos diferente daquilo que dizemos. Nossa prática está diametralmente oposta ou vai contra aquilo que pregamos. Se a gente volta ao sermão da 60ª, há uma grande constatação do Padre Vieira. Ele diz: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios. Ou seja, ele agora vai tentar esclarecer de onde vem esta dificuldade para que os frutos se façam presentes, já que os semeadores estão aí. E ele diz que um desses 3 princípios pode ser o responsável, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, e aí de uma forma bastante corajosa, ele disse, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Ou seja, aquele que escuta vai precisar se utilizar de 3 estratégias, de uma de 3 estratégias. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, ou seja, aquele que fala deverá ter um grande poder de convencimento. Há de concorrer o ouvinte com um entendimento, percebendo, ou seja, aquele que escuta a palavra. E há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Então são necessários esses 3 elementos para que haja mudança de comportamento naquele que ouve. A persuasão do pregador tem que ser pela sua conduta, ele dando testemunho vivo daquilo que prega. Mas aquele que ouve também precisa estar disposto a receber essa palavra. Ele precisa ser um solo fértil. E abraçando tudo isso, temos a graça de Deus a envolver todos os corações nesse processo de assimilação. E Padre Antônio Vieira prossegue dizendo: para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. E aí ele vai fazer uma brilhante analogia desses 3 elementos, os olhos, o espelho e a luz. Ele diz: se tiver espelho e for cego, não se pode ver por falta de olhos. Simples, prático, mas inteligente. De que me adianta ter o espelho se eu for cego? Diz mais: se tem espelho e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Lá na época do padre não tinha luz elétrica, energia elétrica ainda. Então ele diz: tem espelho, tem olhos, mas é de noite, como é que vai ver? De onde vem essa escuridão? Do próprio espírito. Logo, diz o padre, há necessidade de luz, há necessidade de espelho e necessidade de olhos. Portanto, os 3 precisam estar absolutamente integrados. E ele afirma perguntando: que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Então a gente pode voltar
a ideia do vaso, descrita por Paulo. Aqui aparece, com muita ênfase, a questão dessa viagem interior que diariamente nós devemos fazer. Tal como sugeriu lá Santo Agostinho, que dizia que ao final do dia, antes de deitar para dormir, passava em revista todo o seu dia. Este passar em revista é fazer essa viagem interior, rever todas as nossas condutas. Diz o padre: para esta vista são necessários olhos, é necessária a luz e é necessário o espelho. Ou seja, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter a boa vontade e nós temos que ter a prática desse conhecimento. O pregador, diz ele, concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. E ele diz mais: ora, suposto que a conversão das almas, por meio da pregação, depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta alguma coisa? Falta por parte do ouvinte? Falta por parte do pregador? Ou falta da parte de Deus? Fica aí para você, meu amigo, minha amiga, essa pergunta. A palavra foi semeada. Que tipo de solo? Sou eu? É você? É a humanidade? Onde está a dificuldade? Em nós? Em quem nos exemplifica? Ou em Deus? Por exclusão, nós podemos logo tirar Deus dessa circunstância. O que falta para que a gente mude efetivamente? Pensemos nisso com muita fé e confiança e que Deus nos abençoe. Muita paz.